Aqui no estúdio da bancada Piauí recebemos o doutor Marlon Reis, o nosso convidado, para a gente falar sobre vários assuntos, entre eles um em especial que é a lei da ficha limpa. Doutor Marlon, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Pedro, você falou em juiz aposentado, não, ele autoexonerou-se e atua como advogado hoje, é tocantinense, no Maranhão atuou como juiz. Ele explicou isso. E atualmente está em Brasília. E hoje aqui no Piauí, naturalmente, a trabalho, nós o convidamos para conversarmos sobre os vários assuntos, e entre eles a lei da ficha limpa, da qual ele é autor do projeto. Mas quando ele fez a lei, ele era juiz. Sobre esse seu histórico... Esse preâmbulo. Esse preâmbulo, eu gostaria... O senhor ainda recebe como juiz, não? Não. Boa tarde, doutor Marlon. Boa Você tarde. não recebe mais como juiz, né? Não. Eu sequer aguardei a aposentadoria. Ainda faltariam vários anos para eu me aposentar e eu não quis esperar por isso, não. O que motivou essa decisão? O senhor fez a linha inversa, né? Na verdade, eu sempre me vi como advogado. E quando eu entrei na magistratura, eu queria passar um período de experiência. Sim, senhor. E retornar à advocacia. O período eu tinha até na cabeça qual seria, 5 anos. Acabaram sendo 19 anos. 19. Então, na verdade, eu demorei a voltar. Tomara, isso é Mas fantástico. eu voltaria de qualquer A gente forma. conhece o advogado que vai ser juiz, né? Pois é. Para ter aquela experiência. Caminho inverso. A gente sempre, lá quando está com o magistrado, o advogado, a gente pena muito. Não são todos, mas tem juiz que vai em cima do advogado. Ontem o Sérgio Moro enquadrou O advogado o do... O advogado do Palocci. Foi. vai fazer um concurso para juiz. Ele respondeu na hora, disse, eu faço também exame de ordem. Então, ficou um clima assim meio... Eu quero lhe cumprimentar, porque está, como o Tom disse, o caminho inverso, Caminho né? inverso. É verdade. E é louvável. Sim, isso. inverso assim também, porque a gente tem que saber, tem muitos casos que a gente não sabe também, né? De gente que prefere... E antes de falar da lei Pois da é. ficha limpa, Pois não. eu Pois queria não. tocar logo no assunto atual. A lei da ficha limpa é sempre atual, mas o senhor foi juiz, advogado agora, e aí já que nós falamos aqui no juiz Sérgio Moro, veio à baila a questão da Lava Jato. Pois não. E eu tenho acompanhado, até disse Sputoni, eu tenho tido a curiosidade, como jornalista, Feitosa, no YouTube, eles sempre disponibilizam trechos dos depoimentos dos envolvidos na Lava Jato. Foi o caso de ontem. Pois é, Caso de ontem. e eu acompanho esses depoimentos, e realmente são tensos, são complicados. O senhor também, obviamente, tem acompanhado. Qual a sua avaliação desse processo? Eu já ouvi de muitos advogados e que não se faz um trabalho dessa magnitude sem cometer aqui e acolá alguns excessos. Existem realmente esses excessos. Está tudo dentro do que manda a lei? Como é que o senhor avalia esse processo todo da Lava Jato? Olha, eu não conheço o processo em detalhes. O que eu sei é o que realmente está disponibilizado para o público, em geral. Mas uma coisa eu garanto, eu vejo as pessoas falarem muito do juiz Sérgio Moro. Ele é um magistrado, mas nós temos um sistema judicial no Brasil. Se decisões estão sendo tomadas e cumpridas e mantidas, não é porque certamente os advogados dos réus não estejam manejando recursos. Cabe para o TRF, cabe para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Esses tribunais estão abarrotados de recursos provenientes de Curitiba. Significa que é o sistema judicial que está lastreando tudo isso. Não dá para personalizar, porque com essa experiência, eu fui juiz durante 19 anos. Tomei decisões duras contra políticos também. Essas decisões, elas são submetidas a toda sorte de recursos imediatamente. E, no meu caso, inclusive, eu nunca tive sorte de ver essas decisões mantidas. Pelo contrário, uma ordem de afastamento de um prefeito com base na lei de improbidade, às vezes, em meia hora já estava lá um ato restituindo ele ao cargo. Então, essas pessoas são hiper bem defendidas, não são hipossuficientes, não são coitadinhos e tem uma série de recursos cabíveis para tribunais no Brasil. Bem aí, então, doutor Marlon. eu não acredito Bem aí onde em o nenhum senhor- tipo de De excesso, exagero, porque há um sistema de controle. Um dos A não motivos, ser sim. que me convencessem de que existe uma ditadura implantada no Brasil e que todo mundo pensa de forma monolítica, o que não é verdade. Bem aí onde o senhor disse que essas pessoas são hiper protegidas, e o senhor que foi juiz, eu gostaria de lhe perguntar. O senhor teve uma decisão, afastou um prefeito, com meia hora reformaram a decisão. Foi isso? Sim. Tem alguma coisa a mais nessa rapidez que não seja apenas o preceito constitucional? Tem a facilidade de acesso. Tráfico de influência. Eu brinquei no meu livro anterior ao último, né,
chamado O Nobre Deputado, tem uma frase do personagem principal, né, do protagonista da história, que é um deputado federal fictício, chamado Cândido Peçanha, que deu até um problema grave com Eduardo Cunha, pedindo para Henrique Alves que eu fosse punido por escrever esse livro. Agora imagina. Foi. Olha os personagens. Ele se tocou. E o deputado Cândido Peçanha, ele diz o seguinte, pergunta para ele o que é o foro privilegiado. E ele fala o seguinte, foro privilegiado é o direito que nós nos autoconcedemos de sermos julgados pelas pessoas com quem tomamos vinho à noite. Deus, não precisa dizer mais nada. O senhor não acha aí que é bem aí nessa essa parte, o senhor não acha que, perfeito. o senhor não Aí, acha o que é um Moura diz exagero, não? privilegiado. Porque Privilegiado, né? o senhor não acha que a maneira como o senhor entende isso não seria um exagero, levando em consideração que o parlamentar precisa de determinada imunidade para exercer o seu ofício? A imunidade, ela não pode levar à impunidade. O que nós temos, na verdade, é uma casta que está fora da lei. Porque são o que prova os números da Fundação Getúlio Vargas. Há 70% dos processos que tramitam em sistema de foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, eles terminam com prescrição. E o número daqueles que chega a um decreto condenatório é inferior a 1%, 0,98%. Então, alguma coisa está errada. É insignificante. É próximo do zero. E alguma coisa está errada. O Supremo Tribunal Federal é uma corte que está completamente entregue ao domínio da prescrição. É a casa da prescrição. Se quiser que um processo seja prescrito, leve-o para ser inaugurado no Supremo. É isso que mostram os números, são dados. É culpa dos ministros? É preguiça dos ministros? Leniência? Não é. O Supremo Tribunal Federal simplesmente não foi pensado para isso. É uma corte constitucional que deveria estar julgando os grandes temas de reflexo nacional, como tem feito nos últimos anos. Quando se trata de pegar um processo, digamos assim, menor, de envergadura pequena, para o tamanho da missão da corte, e ainda ter que julgar, ter que coletar prova, ouvir testemunhas. Imagina um ministro do Supremo ouvindo 300 testemunhas, como foram arroladas no processo do mensalão. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal não foi pensado para isso. E o que seria? Criar uma outra corte com essas... Varas especializadas em julgamento desses que hoje têm o foro privilegiado, que são esses detentores. Continuaria uma prerrogativa de função definindo a competência, mas quem fariam isso seriam juízes monocráticos. Específicos. Especializados. Decisões monocráticas. Exatamente. E aí, quando chegasse mais tarde ao Supremo, chegaria apenas para ser revisto. Entendo. Ele teria, é até melhor, porque significa que ele tem mais recursos. Inclusive, tem um grande advogado criminalista que atua para políticos influentes, que é o Cacai. Cacai esteve aqui nessa bancada. E que ele diz isso, que o foro privilegiado deveria ser desejado pelos políticos. O senhor acha que o alcance da foro privilegiado, o espectro é muito amplo? Deveria ser revisto, está em debate, encolhido e especificado realmente em determinados casos. Ou seja, abrange demais. É tão exagerado que é só no Brasil que é assim. Nenhum país conhece isso. O presidente Donald Trump acabou de ter um ato seu questionado e anulado por um juiz monocrático sobre a questão da imigração. Essa questão de estabelecer instâncias elevadas em correspondência com a elevação do cargo, isso é uma coisa que é errado e que não acontece em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos têm a Suprema Corte. Tem, mas não é para lá que originariamente vão esses debates. Um presidente dos Estados Unidos responde a uma ação, inclusive, de natureza penal, em primeiro grau de jurisdição, perante um juiz federal. Agora, ele tem um recurso para a Suprema Corte. Como nós teríamos aqui também. Ele tem o privilégio de recorrer à Suprema Corte. A ficha limpa, a ficha limpa vai acabar? Querem acabar com ela? Estão querendo acabar? Olha, eu sempre digo o seguinte, a lei da ficha limpa não tem falhas. O que ela tem é inimigos. A ficha limpa tem inimigos, inclusive alguns conhecidos, que não declarados, que não têm mais vergonha de declarar isso. O que acontece com a lei da ficha limpa é que, felizmente, por conta da sua tecnicidade, da sua qualidade jurídica e do seu respaldo que tem tanto no meio jurídico como popular,
ela está fadada a sobreviver, sim. Conseguiram esmaecê-la em alguns pontos. Mais recentemente nós vimos, nas eleições do ano passado, liberaram os que têm contas rejeitadas. Prefeitos, ordenadores de despesa, que autorizaram pagamentos ilegais e assim foram identificados pelos tribunais de contas, por auditores técnicos, foram autorizados a se candidatar porque a Câmara de Vereadores, que é sempre amiga, por conta dos mensalinhos, verdade seja dita, há uma amizade Mas econômica. quem mantém, doutor, são não é a cargos, Câmara, É uma não. relação, eu Quem diria... mantém não é a Câmara, não. Quem mantém é o Judiciário. Não, mas a Câmara, Entendi. normalmente, ela é leniente. Quem mantém as candidaturas, por exemplo, há casos aqui no Piauí que candidato a prefeito foi cassado pela Câmara, foi tudo, e o Judiciário retornou. Sim, mas se nós formos comparar estatisticamente, isso é uma minoria. Com a decisão do Supremo de que compete à Câmara, o que prevalece é a lógica, que é inegável, de que as câmaras, normalmente, mesmo o vereador eleito pela oposição, no primeiro dia, às vezes, de mandato, ele já Ele migra. já está na bancada do prefeito. Porque ele já está recebendo algum tipo Está de recebendo benefício. alguma coisa. O que o doutor Marlon está falando é uma verdade e nós sabemos Mas disso. isso é muito As subjetivo. câmaras municipais são, Feitosa, normalmente têm relação incestuosa com o executivo. Não, mas até aí, porque tem independência. Mas é subjetivo isso aí. Eu vou pedir ver ao doutor. Subjetivo como, Feitosa? Aí. Eu vou pedir ver ao doutor para dizer o seguinte. O texto da legislação diz mesmo isso, que quem define julgamento de contas é o legislativo. Não. O inciso 2º do artigo 71 da Constituição, me permita discordar, ele diz que os responsáveis por movimentar dinheiro público são julgados pelo Tribunal de Contas. E se quem tem um mandato de chefe do Executivo deixou de agir como chefe do Executivo para assinar um empenho? Isso não é papel de prefeito. A última palavra do legislativo. nesse Não, caso aí. isso é o papel, não é papel de prefeito. Ele usurpou um papel que não é dele, de movimentar dinheiro público. Não é papel de prefeito. Prefeito é gestor político e não Mas tem executor. que mudar a lei, doutor, porque ele tá Não lá... não precisa, porque a Constituição diz que quem movimenta dinheiro público é julgado pelo Tribunal de Contas. O Acontece Tribunal que... de Contas é um órgão auxiliar da Casa Legislativa. Sim, mas, Tanto no Congresso mas quanto ele julga. nas assembleias. Ele julga todos os que movimentam dinheiro público. Quem diz isso é a Constituição. Não é à toa, 5 ministros dos 11 não esqueceram a Constituição em casa. O que acontece é que houve um debate sobre isso. Olha, o inciso 1º diz que o Tribunal de Contas atua como órgão auxiliar para o julgamento das contas, do que se chama contas de governo. As contas de gestão, que são contas técnicas, o Tribunal de Contas não julga, não emite parecer, ele julga. Quem está dizendo é a Constituição Federal. Essa que é a polêmica. Não, o prefeito... Essa é uma hermenêutica, né? Você tá Essa falando- é uma o senhor tá falando de hermenêutica. ordenação de despesa. hermenêutica aceita pelo TSE e derrubada por um só Mas voto pelo a mais no STF, Supremo. pois é. Ordenação de despesa, no Por um caso... voto só. Pelo TSE, mas o STF quer superiores que não. Mas É hermenêutica. Então, É hermenêutica. não existe verdade nenhuma aí. Então é hermenêutica. Houve uma disputa, É uma interpretação houve uma de um e de disputa e outro. venceram os liberais. Olha aqui, ó. O nobre deputado, uma das obras do Dr. Marlon Reis, relato chocante e verdadeiro de como nasce, cresce e se perpetua um corrupto na política brasileira. Eu quero, rapidinho aqui, doutor Marlon, só fala de ordenação de despesa. Tem uma dúvida aí, opção, não sei se é a opção do prefeito, se não é, na hora é a ordenação de despesa pelo prefeito, pelo secretário, como é que funciona isso? Qual é a orientação que o senhor dá para os gestores nesse aspecto aí? Olha, a orientação que eu dou é a mesma que está na Constituição. O prefeito é para pensar política, não é para fazer pagamento, não é para assinar cheque. Eu já vi prefeito com um cheque do Fundo de bolso. Participação, 100 folhas assinadas já pelo secretário de Finanças. No bolso. Para ele colocar a assinatura dele. Aí a pessoa chegava e falava, ó, caiu uma ponte ali, quanto é que é? 5 mil. É lógico que isso vai dar problema. Isso quando não, não deixa foi o pensado. cheque. É Isso lógico. quando não deixa o cheque no prostíbulo. A ordenação é do Ou secretário, passa né? para a agiota. Ou passa para a A agiota. garantia. Dá 10 cheques para poder Mas receber o como é dinheiro que para fazer a faz? eleição. Como é que faz? Tirando o prefeito disso, não é papel dele, ele tem que pensar a política. Como é que a gente Aí tira? No voto. É só cumprir a Constituição. E a primeira maneira Boa pergunta. é deixar inelegível o prefeito Como é que faz usurpou isso? essa função e desviou verba. Aí o Tribunal de Contas detecta. E hoje o Supremo está autorizando que a Câmara, que é uma decisão política, não é técnica, Onde é que está o Modifica caminho a para decisão ir lá, técnica. o artigo e tal? primeira coisa é reverter essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é possível. A decisão lá foi tomada num processo concreto, embora com repercussão geral, e nós, um grupo de organizações, está pensando
ao ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade da lei da ficha limpa nesse ponto. Doutor Marlos, o tempo se esgotou, infelizmente. Eu quero que o senhor volte mais vezes aqui. Qual é o e-mail de contato? O senhor poderia dar um e-mail que alguém queira manter um contato com o senhor, por favor? O senhor Sim. pode deixar algum? Se o senhor quiser, por Sim, favor. eu tenho um e-mail de contato social que é marlonreis@marlonreis.net. marlonreis@marlonreis.net. Marlon com N. M-A-R-L-O-N. Isso agora é político também, né? É? Eu sou dirigente da rede. Ele é um dos dirigentes da Rede Sustentabilidade. E advogado da Obrigado, Rede doutor Nacional. Marlon. Muito obrigado pela sua vinda ao Estado do Obrigado. Piauí e a presença aqui na bancada.